Bom, então, meu nome é Jennifer, tá? Eu sou R3 de Anestesiologia do HSPM. Vou falar hoje um pouquinho sobre fisiologia e farmacologia do sistema renal. Então, a gente iniciando, né, pela anatomia geral, né? Normalmente as pessoas têm 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, né? O rim esquerdo, ele fica um pouquinho mais superior do que o rim direito. Falando um pouquinho da função renal, né? O que é a função do sistema renal? É fazer a regularização da osmolaridade e volume de líquido corporal. É ele também responsável por fazer o balanço hidroeletrolítico e o equilíbrio ácido básico, principalmente o controle de longo prazo, né? Que seria com a perca e com a absorção de bicarbonato, e também com a participação de tampões como a ureia. Também a função renal, que vai fazer a excreção de metabólitos e de substâncias exógenas, e também consegue produzir e secretar alguns hormônios. Bom, sobre a inervação renal. A inervação dos rins, ela vem com ramos de T4 de T4 a L1, dos rins e do ureter, tá? Vem de T4 até L1, são exclusivamente simpático, e ele vem através do plexo celíaco e do plexo renal. E aí vai ser, por ser exclusivamente simpático, que vai ser um balanço, né, entre noradrenalina e dopamina, que vai fazer a vasoconstrição e vasodilatação renal. A sensibilidade renal, ela caminha junto com aferências junto ao sistema nervoso simpático, né? E aí ela vai conseguir chegar no corno dorsal da medula e vai fazer a sensibilidade visceral do rim. E quem tem do sistema renal, quem tem inervação simpática com parasimpática é a bexiga, tá? A inervação simpática, ela vai regular a liberação de renina, vai regular o fluxo sanguíneo renal através da noradrenalina, a taxa de filtração glomerular, através de um balanço entre vasodilatação e vasoconstrição das arteríolas aferentes e eferentes, e vai fazer também reabsorção de sódio e ar. Bom, sobre a organização interna do rim, né? Então, a gente divide o rim em córtex, né? Que é essa partezinha aqui, ó, de fora, tá? É um pouquinho maior do que a casquinha. Essa aqui que eu tô passando essa tinta. Esse é o córtex renal. Aqui a parte mais interna é a medula renal. E a gente também vai ter as pirâmides renais, que são essas aqui. A gente vai ter em torno de 8 a 18 pirâmides renais, tá? Sobre a vascularização no rim, a gente tem aqui. Vai entrar como artéria renal, tá? Vai se transformar em artérias arqueadas, depois artérias interlobulares, para depois virar, desculpa, artéria renal, aí vai virar artérias interlobares, que são essas aqui, aí ela vira artéria arqueada aqui, e aí artéria interlobular. Para que eu estou falando isso tudo? Para falar que ela vai formar a arteríola aferente. A arteríola aferente vai entrar dentro do glomérulo e vai sair como arteríola eferente, né? E aí depois vira vasa reta, veias estreladas, veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares e veia renal, né? E qual que é a importância da gente saber de tudo isso? Né? Como eu falei anteriormente, a gente saber arteríola aferente e arteríola eferente. Por quê? Anatomicamente, a arteríola aferente com a eferente vai formar aqui junto, aqui a gente tem o corte axial do túbulo distal, tá? Então, aqui a arteríola aferente, arteríola eferente e aqui o corte sagital do túbulo distal. Anatomicamente, isso aqui é o aparelho justaglomerular. Qual que é a importância da gente saber anatomicamente o aparelho justaglomerular? Essa região aqui, que se chama mácula densa. A mácula densa, ela é a região de contato do aparelho justaglomerular, né? Que é isso aqui, ó, esse roxinho aqui. É essa região de contato da arteríola aferente com a arteríola eferente e com essa parte aqui do túbulo distal. E a importância disso é que essa região de contato que vai fazer um feedback túbulo glomerular.
E essa região consegue controlar o fluxo sanguíneo renal através da taxa de filtração glomerular, produzindo a renina, que vai mexer com o tônus arteriolar. E eu vou explicar sobre a renina mais para frente. A doutora quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Tá. Não, pensei que você tinha falado. Então tá bom. Tá. Jennifer, Hum. a aula mais ou menos dá quanto tempo? Doutora, eu acredito que vai dar 1 hora. Tá Pelo menos joia, então. eu ensaiei e dava isso, mais ou menos. Tá joia. Tá Vamos bom? lá. Então tá. Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida sobre aparelho glomerular e mácula densa, tá? Pode me interromper. Então, vou seguir aqui. O néfron, né? Ele é a unidade funcional do rim, isso significa que é ele que vai ser responsável pela produção de urina, tá? A gente tem 2 tipos de néfron, os néfrons corticais e os justas medulares. Néfrons corticais têm a alça de Henle curta, tá? E néfrons justas medulares têm a alça de Henle longa, tá? A gente também tem os glomérulos, tá? O glomérulo, ele consegue ter 2 substâncias que vão agir localmente, tá? Que é a endotelina, que faz a vasoconstrição endógena, ele é muito potente, mas ele só age localmente, e o óxido nitroso, que é um vasodilatador, que ele age localmente, principalmente, mas também consegue agir à distância. Tá? E aqui uma informação: 20% do plasma que passa pelo glomérulo é filtrado. Isso corresponde a cerca de 180 litros de sangue por dia, e 99% de todo esse filtrado vai ser reabsorvido. Bom, o rim, ele vai trabalhar muito com a parte de secreção e reabsorção tubular. Tá? E aqui eu vou falar sobre as 5 principais formas, tá? De secreção e reabsorção tubular. Então, só para a gente entender, aqui está o sangue, tá? Esse aqui é o interstício e esse aqui é o espaço intracelular, tá? Uma das formas da gente fazer, da gente ter essa secreção e reabsorção tubular. A gente tem no lúmen, que seria aqui, as proteínas que fazem função de carga positiva. E aí essa carga positiva repele outras cargas positivas e força sódio, magnésio, potássio e cálcio no espaço entre as células, tá? Isso aqui é a difusão passiva facilitada, tá? Pois aqui eu escrevi errado, gente, desculpa, é cátions, pois os cátions são repelidos, tá? A gente tem também a bomba sódio-potássio, tá? O sódio, ele atravessa a membrana no lúmen e se difunde para o interstício. E aí ele é reabsorvido pelo capilar. Em troca, ele joga potássio para dentro da célula, tá? E essa entrada do potássio para dentro da célula vai facilitar também a saída de cloreto, de ioncloreto. A gente tem também o crotransporte com o movimento do sódio, tá? A gente gasta energia para transportar o sódio, e junto com o sódio vai cloreto e potássio. A gente tem também a excreção do H+, e do bicarbonato, que seria como? Junta dentro da célula a CO2 e água, tá? E pela ação da anidrase carbônica, formando H+, e bicarbonato. O bicarbonato, ele é reabsorvido pelo capilar, tá? E o H+, ele é excretado para a luz do túbulo, e esse H+, vai junto com a urina. E a gente também tem o conceito de impermeabilidade à água e diluição, que alguns segmentos do túbulo, eles são impermeáveis à água, que é o que está mostrando essa figurinha aqui. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o néfron, né? Anatomicamente, né? A gente tem aqui uma fotinho de um néfron, tá? Aqui a gente tem a cápsula de Bowman, o glomérulo renal, tá? Aqui a arteríola aferente e a arteríola eferente. Aqui a gente tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e aqui o tubo coletor. O túbulo proximal, esse primeiro segmento aqui, túbulo contorcido proximal, ele é responsável por reabsorver 100% da glicose, tá? Num T máximo, que seria 180 miligramas por decilitro. Por isso, quando
O paciente é diabético, acaba tendo glicose na urina, porque passa desse teto máximo. E o túbulo proximal, ele também consegue reabsorver lactato e aminoácidos, tá? 60 a 75% do ultrafiltrado glomerular vai ser reabsorvido no túbulo proximal, ou seja, ele tem um papel muito importante na reabsorção de filtrado. Também é o túbulo proximal o principal sítio de reabsorção de sódio e de excreção de H+. A angiotensina 2 e a noradrenalina, elas agem no túbulo proximal, aumentando a reabsorção de sódio, e a dopamina também, inibindo a reabsorção de sódio. A alça de Rayleigh é formada, vou colocar a próxima fotinho para vocês entenderem. Ela tem um ramo descendente fino, o ramo ascendente fino e o ramo ascendente grosso. Desculpa, espesso. A alça de Rayleigh é responsável por fazer a manutenção da medula hipertônica, tá? Ela consegue reabsorver de 25% a 35% do ultrafiltrado glomerular, também reabsorve de 15% a 20% da carga livre de sódio. Ela reabsorve mais sódio e cloreto do que água. E aí, dessa forma, ela ajuda a aumentar a diluição da urina, né? Porque sua parte espessa vai ser permeável à água, e eu vou mostrar isso no próximo slide. Também a alça de Rayleigh que vai fazer a reabsorção de cálcio, de magnésio, e é nela que o PTH age, aumentando a reabsorção desse cálcio, né? E aí, eu vou mostrar agora para vocês que a concentração da urina, ela funciona de uma forma contracorrente, né? Então, a gente tem uma medula hipertônica que vai reabsorvendo a água e concentrando a urina, tá? Que é isso aqui. Esse aqui é o meu mecanismo de contracorrente. Essa aqui é uma parte mostrando a minha alça de Rayleigh, tá? E aqui a vasa reta. Então, como que funciona esse mecanismo de contracorrente? Aqui vai ter passado o filtrado pelo túbulo contorcido proximal, né? E ele vai chegar aqui. O fluido tubular vai entrando osmótico. Quando ele começar a entrar na alça de Rayleigh, o que acontece? A água vai saindo, né? Vai perdendo água para a medula. Então, o que está acontecendo aqui dentro? O meu filtrado está ficando muito mais hipertônico, tá? Essa água que está saindo do filtrado vai ser absorvida pela vasa reta, né? E o meu filtrado aqui está ficando hipertônico. Então, desceu, perdeu água. Opa! Quando chega aqui no meu túbulo, no meu ramo ascendente fino, a gente vai ter o sódio saindo. Por quê? Porque nessa parte aqui, meu filtrado está muito concentrado, né? E aqui a gente começa a ter o quê? A perca de sódio. Então, começa a perder sódio, né? Mas o túbulo aqui, ele é impermeável à água. Então, a água fica dentro do túbulo. Então, perdeu um monte de sódio. Quando chega no ramo ascendente espesso da alça de Rayleigh, além de eu perder sódio pela osmolaridade, eu tenho também a reabsorção ativa de sódio. Então, o que acontece? O meu fluido aqui dentro vai ficando muito concentrado. E a minha medula aqui fora vai ficando cheia de sódio. Desculpa, é isso mesmo. A minha urina vai ficando concentrada porque perdeu água. E aí aqui ela vai perdendo sódio. E aí, quando chega aqui no ducto coletor, a gente vai ter a ação do ADH. O que o ADH vai fazer? Ele vai botar um monte de aquaporinas, né, no túbulo coletor, facilitando a passagem de água. E a água vai se difundir para o interstício da medula, que vai estar hipertônico. E se a gente não tivesse o ADH, a osmolaridade da urina ia ser parecida com a da medula. Mas como a gente tem o ADH, que vai tirando essa água, a gente consegue deixar a urina cada vez mais concentrada. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Beleza. Oi, Jenny. Bom. Eu vou deixar para o finzinho repassar isso aqui. É bem complicado esse mecanismo de contracorrente, né?
Só que o líquido o ultrafiltrado, ele chega na alça de Henle, né? Aí depois só sai água. Então ele vai ficando cada vez mais concentrado, o filtrado. E depois só sai sódio. Não sai só sódio, mas sai principalmente sódio. Aí o líquido dentro do túbulo mesmo, da alça de Henle, ele vai ficando cada vez mais diluído. Aí quando ele chega ali no túbulo distal, ele está o máximo diluído possível. Aí ele vai descendo, aí vai depender de ter ADH ou não. Se não tiver ADH, ele vai ficando, ele continua super diluído e a água vai embora na urina. E se tiver o ADH, a água vai ser puxada, né, pela medula hipertônica e a urina vai ficar concentrada. Eu acho que só ficou confuso essa parte de quando ele sobe a alça de Henle e chega lá no túbulo coletor, a urina mesmo, ela chega bem diluidinha ali. Aí a urina mesmo vai sair no final ali do túbulo coletor. Aí ela tá bem diluidinha, aí ela Isso. vai descer, aqui ela tá bem diluída, a urina, e fora no interstício tá bem concentrado. Aí vai descendo, aí se tiver ADH, a água vai conseguir voltar para o interstício, porque vai inserir as aquaporinas, né? Aí a água consegue voltar para o interstício e a urina fica concentrada. Se não tiver ADH, não tem as aquaporinas, então a urina sai bem diluída. Certo. Tá certo? Certinho. Vamos lá. O túbulo distal, ele faz muito pouca modificação no filtrado, né? Ele é responsável só por cerca de 5% da reabsorção de sódio. É no túbulo distal que vai ter a ação da aldosterona, né? A aldosterona tem função de aumentar a reabsorção de sódio e água. E o túbulo distal é o principal sítio de absorção de cálcio. O ducto coletor, né? A parte cortical do ducto coletor faz secreção de potássio e reabsorção de sódio. E a parte medular sofre influência do ADH e também faz acidificação da urina. Também é no ducto coletor que age o peptídeo natriurético atrial, que tem a função de diminuir a reabsorção de sódio nos túbulos distais, e também do ADH, né? Como a gente falou agora, lançado na circulação quando tem necessidade de água, estimula que apareçam as aquaporinas. Bom, falando agora um pouquinho sobre ritmo de filtração glomerular, né? Quando a gente precisa aumentar a taxa de filtração glomerular, né? A gente tem dilatação da arteríola aferente, e quando eu preciso diminuir a taxa de filtração glomerular, eu tenho constrição da arteríola aferente, né? Isso aqui todo mundo meio que sabe. Agora, o que eu achei bem legal foi esse gráficozinho, tá? Esse gráfico, ele mostra aqui pra gente no eixo X a pressão arterial no rim, né? E aqui no eixo Y, ele mostra o fluxo sanguíneo renal, com o fluxo sanguíneo renal aqui em laranjinha, tá? Relacionado com a taxa de filtração glomerular. E aí, o que ele traz de legal para a gente, esse gráfico? Quando a gente tem um fluxo sanguíneo renal acima de 70, que seria mais ou menos aqui, a nossa taxa de filtração glomerular, ela tende a ficar estável, muda muito pouco, tá? Mas quando cai abaixo de 70 a minha pressão arterial renal, a gente tem uma diminuição muito abrupta do fluxo sanguíneo renal, tá? Por isso que a gente fica tão preocupado durante a cirurgia de não deixar o paciente ficar tão hipotenso, tá? Que seria mais ou menos aqui, ó. Ó, abaixo de 70, o fluxo sanguíneo renal, ele cai bastante. Ele vai de 1,5 para 1 para 0,5 miligrama por ml, tá? E aí, lembrando, falando sobre fluxo sanguíneo renal, o córtex, ele recebe cerca de 94% do fluxo sanguíneo renal. E a medula recebe só 6%, né? Por receber menos sangue, a medula é quem mais vai extrair oxigênio, e por receber menos sangue, ela também é quem mais sofre quando o paciente tem muita hipotensão.
O fluxo sanguíneo renal, ele consegue fazer uma autorregulação, né? Seria através da resposta miogênica das arteríolas, no que diz respeito à vasodilatação e vasoconstrição de arteríolas aferentes e eferentes. E lá no aparelho justaglomerular, a gente também tem um feedback, né? Feedback túbulo-glomerular. Dependendo da quantidade de sódio que a gente tem, é estimulada a secreção de renina, né? E aí isso vai causar dilatação ou constrição das arteríolas, tá? A maioria dos nossos anestésicos, quer dizer, os nossos anestésicos, no geral, eles não alteram o fluxo sanguíneo renal. O que vai alterar o fluxo sanguíneo renal é a hipotensão secundária, tá? Quem pode alterar o fluxo sanguíneo renal de medicamentos são os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Pacientes hipertensos, diabéticos com insuficiência renal também pode ter afetado esse fluxo sanguíneo renal, e pacientes que foram submetidos a SEC, tá? Tem uma relação importante do fluxo sanguíneo renal com a função renal, né? E a gente consegue ter uma autorregulação, né? Quando a gente tem uma pressão média de 80 e 180, né? E quando a pressão média cai entre 40 e 50, cessa essa autorregulação e aí a gente não tem muito prejuízo do fluxo sanguíneo renal, tá? E as catecolaminas circulantes, elas conseguem aumentar a tônus arteriolar. Um rim só recebe aferência simpática, é um equilíbrio, então, entre a síntese de prostaglandinas e catecolaminas que vai conseguir manter o fluxo sanguíneo renal. Quando a gente quebra esse equilíbrio anti-inflamatório, inclusive quando a gente usa seletivo COX-2, tá? Existe uma ideia que quando a gente usa seletivo COX-2, eu não vou prejudicar função renal, não vou prejudicar o estômago do paciente, mas isso não é verdade. Quando a gente usa um anti-inflamatório COX-2, a gente não prejudica o estômago, mas sim, a gente prejudica os rins, porque a gente diminui a produção de prostaglandinas, que são responsáveis por manter essas artériolas vasodilatadas. Então, você vai ter uma predominância da vasoconstrição renal com a ausência das prostaglandinas, tá? A dopamina, em doses baixas, elas também conseguem fazer vasodilatação renal e diminuir a reabsorção de sódio, tendo, assim, um efeito diurético, tá? O hormônio natriurético atrial, ele vai agir fazendo perder sódio, né? Com isso, aumentando a taxa de filtração glomerular. O efeito simpático de T4L1 aumenta tanto o fluxo sanguíneo renal quanto a taxa de filtração glomerular. E aí a gente tem no rim receptores adrenérgicos e receptores dopaminérgicos. Os receptores adrenérgicos são o beta-1, que inervam os aparelhos justaglomerulares, os alfa-2, os alfa-1, que fazem vasoconstrição renal e aumenta a reabsorção de sódio nos túbulos proximais, e os alfa-2, que inibem a reabsorção de sódio no túbulo proximal, promovendo excreção de água. Ou seja, quando a gente usa no paciente o Precedex, né, a dexmedetomidina, que é um alfa-2, a gente vai fazer natriurese, ou seja, o Precedex é diurético, tá? Os receptores dopaminérgicos, a gente tem o D1 e o D2, né? O D1 faz vasodilatação renal e diminui a absorção de sódio, e o D2 faz ativação pré-sináptica dos neurônios pós-ganglionares e inibe a liberação de noradrenalina. Então, quando a gente pensa em fazer proteção renal, né, a gente tem de medicação, o que a gente pode usar? Os dopaminérgicos em doses baixas e os diuréticos de alça. Por quê? Porque quando a gente usa algum diurético de alça, a gente para o transporte ativo de sódio, né? E aí, com isso, a gente consome menos oxigênio. E aí você melhora o balanço oferta e consumo. E também, né, como proteção renal, não deixar o paciente fazer hipotensão e evitar o uso de anti-inflamatório, que vai inibir a síntese de prostaglandina. A regulação neurohormonal do rim. Jennifer, Oi. só um segundinho, só no slide anterior, antigamente se usava dopamina em baixas doses para proteção renal, mas viu-se recentemente que isso não tem vantagem. Então, esse uso de dopamina acabou caindo por terra.
Boa. No final das contas, assim, o que ficou de mais importante mesmo para proteger o rim é manter a pressão arterial adequada e manter a hidratação do paciente adequada. Essas são as... E evitar, lógico, evitar coisas nefrotóxicas, né, como a ARNI, como contraste, alguns antibióticos, tudo, mas essa dopamina dose baixa acabou não sendo mais utilizada. Boa. É isso. Então, em relação à regulação neurohormonal, né? Então, a gente tem o sistema vasoconstritor e o sistema vasodilatador, né? Então, o sistema vasoconstritor, a gente tem o sistema simpatoadrenal, sistema renina-angiotensina, aldosterona e ADH, né? Que agem diminuindo o fluxo sanguíneo renal, taxa de filtração glomerular, débito urinário e excreção de sódio, né? E como para contrabalancear, sistema vasodilatador são as prostaglandinas, as cininas e o peptídeo natriurético atrial, que agem aumentando o fluxo sanguíneo renal, a taxa de filtração glomerular, o débito urinário e a excreção de sódio. Aqui sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que vai acontecer? Quando a gente tem algum desses quatro, que seria pouco sódio na mácula densa, uma queda de pressão de perfusão renal, algum estímulo beta-adrenérgico ou paciente submetido à hipocalemia crônica, a gente vai ter a produção de renina, tá? A renina vai pegar e transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. E pela ação da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, a gente vai ter uma angiotensina 2. A angiotensina 2 vai liberar a aldosterona e também formar a angiotensina 3, que é um vasoconstritor renal específico. Ou seja, tudo isso vai fazer o quê? Aumentar a pressão e fazer retenção de líquidos. Assim, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é ativado quando a gente está numa situação de hipotensão, que a gente precisa aumentar a pressão, paciente com choque, paciente perdendo sangue. Vai ativar esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bom, quem estimula a liberação de renina, né? Foi o que a gente falou no slide anterior, tá? Diminuição do sódio, exatamente a mesma coisa. Em relação às prostaglandinas, a gente tem a PGE2, a PGI2 e a PGF2. São vasodilatadores renais, tá? Também tem TXA, leucotrieno C4 e D4, que são vasoconstritores renais. Os anti-inflamatórios IAS, eles inibem todas as prostaglandinas, tanto as que são dilatadoras quanto constritoras, mas o efeito deles é maior nas que são vasodilatadoras. Então, a gente quebra esse equilíbrio, tá? A regulação de cálcio e fósforo também acontece no rim. A vitamina D, ela é ativada no rim e vai promover a reabsorção de cálcio, tá? O hormônio antidiurético, a vasopressina, ela é produzida no hipotálamo. Ela aumenta o fluxo sanguíneo na medula renal e aumenta a permeabilidade de água no ducto coletor. Ela é inibida por lítio, né, e por álcool, e estimulado por choque e hemorragia. E a gente também tem a eritropoetina, que é produzida no córtex renal, né, e liberado em pacientes quando estão com situações de pouco oxigênio, que vai estimular a medula óssea a produzir hemoglobina. E aí, aqui cabe lembrar dos pacientes que têm insuficiência renal, eles não têm essa produção de eritropoetina, então eles não têm um HB mais baixo, que é a anemia de doença crônica. Falando um pouquinho de diuréticos, a classificação dos diuréticos, ela é feita quanto ao local que eles vão agir, tá? Então, a gente vai ter diuréticos de ação no túbulo proximal, que são os diuréticos osmóticos e os inibidores de anidrase carbônica. E a gente vai ter os que agem na alça de Henle, que são os diuréticos de alça, e osmóticos, desculpa, os que agem no túbulo distal, que são os tiazídicos, e os que agem no túbulo coletor, que são os poupadores de potássio e os antagonistas de aldosterona, tá? Então, aqui a gente tem o túbulo contorcido proximal, né? E aí aqui que são essas siglas, tá? Inibidores de anidrase carbônica, né? Como o maior exemplo que a gente tem é a cetazolamida, os poupadores de potássio, os osmóticos, né? E aqui na alça de Henle, osmóticos, né? Diuréticos de alça, né? E aqui de novo, os inibidores de anidrase, poupador de potássio,
Então, vamos lá. Quando a gente fala de diurético osmótico, né, quais são os principais que a gente tem no nosso meio? É o manitol, o isosorbitol e a ureia. Esses diuréticos osmóticos, eles vão agir aumentando a concentração do líquido tubular, né? Eles impedem a reabsorção de água, causam uma diurese osmótica com excreção de água, bicarbonato, sódio e cloreto, isso por conta de pressão osmótica. Os diuréticos osmóticos, eles aumentam o fluxo sanguíneo renal, né? E a gente vai usar ele quando? Quando a gente quiser fazer profilaxia de insuficiência renal aguda, quando a gente quiser fazer um tratamento indireto de hipertensão intracraniana, né? Principalmente com o manitol, que a gente usa bastante. Quando a gente quiser diminuir a pressão intraocular e para fazer diagnóstico diferencial de insuficiência renal aguda, né? Você faz aqui a prova, você dá o diurético e vê se o paciente urina, tá? Os efeitos adversos dos diuréticos osmóticos, a gente tem um aumento do volume intravascular, pode fazer uma disfunção ventricular, né, com edema agudo de pulmão, ele pode, se tiver uma lesão de barreira hematoencefálica, ele pode ultrapassar, né, e aí você vai fazer uma hipertensão intracraniana de rebote, né, quando você rompe a barreira hematoencefálica, você pode ter a passagem desse diurético osmótico para dentro do cérebro, e aí ele vai fazer o mesmo efeito que ele faria como diurético, ele vai fazer dentro do cérebro, aumentando a quantidade de volume lá dentro, tá? Ele também pode causar hiponatremia, hipocloremia, acidose metabólica hipercalêmica. Os inibidores da anidrase carbônica que a gente tem, né, em nosso meio é a acetazolamida, ela age inibindo a anidrase carbônica, e aí dessa forma ela inibe a reabsorção de sódio e a secreção de H+, né, e ela estimula a perca do bicarbonato. Aí ela vai fazer excreção de sódio e de bicarbonato na urina. Então, como tem bicarbonato na urina, a gente vai ter o quê? Uma diurese alcalina, né, e uma acidose metabólica hiperclorêmica, né? Ela é usada para a gente corrigir a alcalose metabólica quando o paciente está edemaciado, para alcalinizar a urina e para reduzir pressão intraocular. Como efeito adverso, a gente pode ter hiponatremia e acidose metabólica hiperclorêmica. Os diuréticos de alça são a furosemida, o ácido etacrínico, a bumetanida e a torzemida. Elas inibem a reabsorção de sódio e cloreto e aumentam a excreção de cálcio e magnésio. Quando a gente usa um diurético de alta, a gente tem um grande volume de urina, com baixa osmolaridade, e é indicado o uso dela em casos de hipertensão, em casos de edema, hipercalciúria. Se a gente quer avaliar, porque se o paciente está oligúrico também, por conta de insuficiência renal, em caso de hipercalcemia, e se a gente quiser corrigir rapidamente o paciente com hiponatremia. Tá? Os efeitos colaterais dela é desidratação, alcalose metabólica hipoclorêmica, hipocalcemia e hipomagnesemia. Aí só um adendo em relação à furosemida, ela estimula a produção renal de prostaglandinas. Também vai fazer vasodilatação, aumenta do fluxo sanguíneo renal, distribuição de fluxo para o córtex, né? Que vai consumir menos oxigênio, então, de certa forma, ele é uma proteção renal, acaba fazendo uma proteção renal. Aumenta a concentração de lítio no pré-operatório, se combinada com aminoglicosídeo, tem maior risco de ototoxicidade, tá? Então, se é um paciente que faz uso crônico de furosemida e você tiver que usar um aminoglicosídeo no intraoperatório, lembrar desse risco de ototoxicidade. Os tiazídicos, né? Os que a gente tem, o hidroclorotiazida, a clortalidona, a clorotiazida, a benzotiazida e a ciclotiazida. Eles agem também inibindo a reabsorção de sódio e cloro no túbulo contorcido distal, inibem a reabsorção de magnésio e estimula a reabsorção de cálcio. Ele é indicado em casos de hipertensão, de edema, de hipercalciúria e diabetes insípidos nefrogênico, que é aquele diabético que não responde ao ADH. Efeito colateral que a gente pode ter com ele é a hipocalemia, alcalose metabólica, hiperuricemia, hiperglicemia e hipercalcemia. E os tiazídicos, eles também podem potencializar o bloqueador neuromuscular adespolarizante e também efeito dos digitais. Poupadores de potássio, né? A gente tem dois tipos, os que inibem a secreção de potássio,
que é o triantereno e o amilorida, e o que é antagonista da aldosterona, que é o espironolactona, tá? Esses que inibem a secreção de potássio a gente usa menos, tá? Se for usar, é para usar associado ao tiazídico, para evitar a hipopotassemia e casos de ECC, e tem como efeito colateral a hipercalemia, acidose metabólica, náusea, vômitos e diarreia. E quando a gente usa o triantereno com um anti-inflamatório, ele fica potencialmente nefrotóxico, tá? E aí a espironolactona, ela inibe a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. Ela é usada em casos de hiperaldosteronismo primário e secundário, em casos de hirsutismo e edema de insuficiência hepática, e pode causar hipercalemia, acidose metabólica, diarreia, letargia, ataxia, ginecomastia e disfunção sexual. Gente, é isso. Obrigada, Jenny.